Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas, no terceiro dia, ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus como seus filhos, e o ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: Que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos sentem-se no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é que dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos neste tempo forte na vida da igreja, que é o tempo quaresmal, tempo de revisão da nossa vida com Deus. Podemos dizer tempo de visita de Deus em nossa igreja, em nossa casa, em nosso coração. O Senhor já veio nos ensinando em outras liturgias, com as suas catequeses, como deve proceder o discípulo. Como o discípulo deve viver bem para glorificar a Deus. A nossa existência é um movimento da glorificação de Deus em todos os nossos atos. Por isso devemos saber jejuar segundo a nova aliança, devemos saber rezar segundo a nova aliança, devemos ter fé segundo a nova aliança. E aqui o Senhor está chegando ao seu caminho derradeiro, próximo da sua entrega, e vendo os seus discípulos ainda despreparados, que se descuidam com poucas coisas, e se descuidam com as coisas que invadem o coração, que são os sentimentos. Veja que Jesus estava subindo para Jerusalém. Subir para Jerusalém é um movimento que significa, ele estava indo em direção ao sacrifício. E junto com ele estavam indo os 12. Junto com os 12, tinha a mãe de alguns ali. E aqui destaco o movimento daquela mãe. Mãe, ela sabe o que o filho vai viver. Quando ela percebe que o filho vai sofrer pelo caminho, ela quer sofrer por ele. Ela quer encontrar um meio para livrá-lo de alguns sofrimentos e, às vezes, até colocá-los à frente. E, se preciso for, ela dá a vida por eles.
Minha mãe, uma vez, ela escreveu para mim, eu estava no discipulado da Canção Nova, e na carta ela dizia assim: filho, a mãe chora, não é só por saudade, mas é porque ela sabe que ela te ensinou a tabuada. Mas na hora de você fazer a prova da vida, eu não vou estar lá na hora que você cair. Eu não vou estar lá na hora que você chorar, naquele travesseiro. E eu senti as lágrimas dela dizendo, porque é o apelo de uma mãe. E hoje nós celebramos o Dia da Mulher, e a mulher, ela tem esse dom de trazer o equilíbrio para as relações. A mulher, ela tem esse mistério de Deus. A beleza da mulher, é a beleza participada da beleza do Senhor. Porque ela sabe trazer o necessário, ela é altruísta, ela sabe se entregar de si e subir aquele caminho, ou seja, ir para o lugar do sacrifício e chegar-se ao próximo do Mestre, mesmo talvez com medo, mas chegou até Jesus e orou a Jesus, pedindo pelos seus filhos. Olha, Senhor, talvez ela não soubesse o que estava pedindo, mas ela sabia que em torno de Jesus eles estavam protegidos. Mas ela não imaginava que estar com Jesus também comporta esse sacrifício. Aonde você está, meus irmãos? Aonde você está, minha irmã e meu irmão, neste caminho quaresmal? Você está subindo em direção ao sacrifício, ou você está recusando subir este monte? Por medo, por orgulho, por tantos sentimentos que invadiram o nosso coração. Talvez você já caiu na sua penitência, no seu bom propósito nesse tempo, e isso, a sua alma começou a sangrar. Você começou a se cobrar: poxa, eu não consigo fazer um propósito, eu não consigo ser constante. Em vez de voltar novamente para o coração de Deus, porque como diz o salmista diz: salvai-me pela vossa compaixão, e seremos salvos pela compaixão do Senhor. Não é somente pelas nossas forças. Então não tenha medo de subir para Jerusalém, não tenha medo de subir para o lugar do sacrifício. Pois para nós que somos discípulos de Cristo, a nossa medida não será menos do que aquela que viveu nosso Senhor. O qual é o medo que te põe no mesmo lugar. E veja que ninguém teve coragem de fazer o que aquela mulher fez. Mas quando viram aquela mulher diante de Jesus e falando com o Senhor e pedindo pelos seus filhos, eles ficaram o quê? Irados, irritados. Este foi o sentimento do coração dos discípulos. Penso eu que Jesus colocou a mão na cabeça e falou assim: meu Deus do céu, eles ainda não aprenderam nada. Eles não aprenderam de que o maior é aquele que serve, o maior é aquele que dá a vida pelos seus amigos, o maior é aquele que se coloca a serviço, aquele que é capaz de morrer. Sábado eu estava estudando e liguei a TV Canção Nova. Eu estava fazendo minhas atividades da pós-graduação, e aí estava passando um documentário chamado Duas Coroas, São Maximiliano Kolbe, um jovem que entendeu ao pé do ouvido, escutando do mestre, o caminho que ele precisava percorrer, que era essa subida para Jerusalém, era essa entrega de amor para a salvação das almas. Tanto que ele saiu da sua cidade natal, da sua região, foi até o Japão para evangelizar. Lá sofreu muito, mas lá ele pôde viver uma experiência forte, tanto que ele profetizou naquele lugar onde queriam dar para ele o lugar para fazer a casa dos religiosos. Ele: não, aqui não, porque aqui vai cair uma bola de fogo e nós precisamos estar vivos para ajudar a muitos. Ele estava profetizando o que ia acontecer em Hiroshima. E aí ele foi para a região e escolheu o terreno aonde? Subindo
as montanhas aonde os cristãos, os primeiros cristãos foram enterrados, mártires, mortos, foram sobre aquela terra. E naquele lugar a bomba não chegou. Muitos correram para se salvar. São Maximiliano se voltou para ajudar e em direção ao coração daquele povo sofrido. Quando ele viu que a sua missão ali estava cumprida e ele não precisava sair dali, ali ele já gozava de uma estabilidade na sua vida. Ele subiu de volta para a Polônia. Quando chega lá, estoura a guerra de Hitler, que manda soldados para prendê-lo. Ele é preso, vive nesse cárcere. E quando ali numa conversa com um soldado que diz para ele: eu queria ver a minha família. E naquele dia, depois daquela conversa, daquele homem que chorava, eles foram chamados para decidir quem ia morrer naquele dia. E aquele homem foi escolhido. São Maximiliano levantou o braço, foi até aquele homem, o algoz da sua vida, e disse: eu morro por ele. Será que você pode erguer o seu braço agora e dizer: eu morro por ele, por alguém? Eu vou subir, eu vou assumir o meu lugar. Nesta subida, deste sacrifício, a nossa entrega nesta vida, como disse Nossa Senhora, neste vale de lágrimas, é um caminho de sacrifício. Mas será que eu vou ser como aqueles que se irritaram e podiam perder a graça ali naquele momento, porque estavam movidos pelas suas paixões? As paixões, quando nos dominam, elas nos levam ao precipício. Não podemos ter medo de entregar a nossa vida. Se você ainda não subiu este monte, se você ainda não subiu para Jerusalém, comece agora nesta Eucaristia. Suba agora. Feche os seus olhos, faça a sua oração, peça a força do Espírito Santo. Diga: Senhor, se não for pelas tuas forças, se não for pela tua graça, assim como foi, Senhor, com São Maximiliano Kolbe, Senhor Jesus, que entregou, levantou os seus braços para subir pelo seu caminho difícil, o lugar do sacrifício, mas ele aceitou, Senhor Jesus, nada menos do que participar da sua paixão, pela salvação de muitos. Eu quero também, Senhor, dar a minha vida, através dos meus pequenos sacrifícios que faço em minha comunidade, em minha casa, para os meus, para aqueles que às vezes nem mereciam, mas eu faço por amor, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, eu necessito ser batizado pelo Teu Espírito Santo, porque se não for pela Tua graça, Senhor, eu não vou conseguir. Desculpa a expressão, mas eu vou arregar no caminho. Eu vou desistir, eu vou mandar outros na minha frente. Faça-me ter a coragem desta mulher, de ir à frente e pedir pelos seus filhos. Dai-me esta coragem, Senhor. Tira-me, Senhor, do meu coração todo sentimento de conspiração, Senhor, contra o povo de Deus, assim como disse o profeta Jeremias. Muitos se levantaram conspirando contra Deus. Senhor, tira do nosso coração, do nosso meio, conspiradores, Senhor Deus. Esses já estão condenados à ruína. Esses já estão condenados. E eu não quero estar contado entre esses, Senhor Jesus. Mas eu quero ser aquele que unifica, que consola os corações, que complete na sua carne, ou melhor, que complete na minha carne o que faltou na paixão de Cristo. Completa. Eu retomo os meus bons propósitos. Se até aqui eu não consegui levar a sério a minha quaresma, ou levei a sério, mas tive minhas quedas, eu suplico a sua ajuda. Mas eu subirei para o lugar do sacrifício.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.